Se a gente tiver atenção, presença, a gente vai perceber que a vida ela traz pra gente o tempo todo, ela pede da gente o tempo todo uma coisa. Uma postura, um olhar, através das coisas que acontecem na nossa vida. Essas coisas elas trazem alguns símbolos, trazem algumas informações. Então vamos dizer que, por exemplo, no seu caso agora, você tem vivido mecanicamente. Então não sentiu muito bem as coisas, não estava muito atento a si, as coisas que importam, mas você estava seguindo a rotina de forma automática. E aí, de repente, às vezes o que a vida está te pedindo nesse momento é que você desacelere um pouco para poder dar atenção para você mesmo e para as coisas que realmente importam. Pode ser, às vezes, até um movimento contrário, né? No sentido de que eu estou muito parado e é uma hora de eu começar a me movimentar. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes sim, né? De quando, por exemplo, a gente está com uma vida muito corriqueira e a gente não está tendo tempo para nada, para ver nada, e a gente está empurrando tudo com a barriga. E às vezes, de repente, a gente fica doente, a gente pega gripe, a gente fica resfriado, a gente fica com uma dor de cabeça enorme e às vezes a gente precisa ficar de cama. E aí depois você percebe que aquele momento que você ficou resguardado, que você ficou lá na cama, que você ficou doente temporariamente ali, aquilo foi uma oportunidade para você rever algumas coisas, pensar em algumas coisas, ficar mais tempo consigo mesmo, desacelerar um pouco. Então, para a gente poder perceber quais são os símbolos da vida, a gente precisa estar atento. Então pensa aqui agora, a sua vida ela é um professor. Nesse momento, qual é a aula que ela está te dando? Qual é a prova que ela está te dando? O que ela está pedindo de você? Porque a todo momento a vida ela pede uma coisa da gente. Só que para a gente poder perceber, a gente tem que estar atento. E a vida ela não vai falar na nossa língua. Ela não vai botar em letras garrafais ali, em português, o que ela está pedindo da gente. Ela vai falar através dos símbolos, das coisas que se repetem, das coisas que acontecem e que nelas esconde uma informação primordial, uma informação interior. Então aquela questão da interpretação de texto de português que a gente já aprende na escola, então tem um texto, a gente precisa fazer um resumo daquele texto, a gente precisa entender a ideia central daquele texto, sobre o que aquele texto está falando. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa olhar qual é o assunto principal aqui, o que é, às vezes uma situação ela não está se repetindo exatamente nos detalhes, da forma exterior. Então várias coisas acontecem entre si, se você olhar assim de forma mais grosseira, mais superficial, elas não se repetem, não tem nada a ver, mas se você perceber, algo nelas se repete, algo nelas tem um padrão. E aí é esse padrão que está se repetindo e essa é a lição, esse aprendizado, isso que é a vida ali com uma bandeirinha falando, olha pra mim. Então, as situações estão se repetindo, mas não na forma exterior, mas sim no conteúdo que ela te pede. Às vezes, vários relacionamentos que acontecem da mesma maneira, terminam de uma mesma maneira, com pessoas diferentes, de formas diferentes, mas o conteúdo ainda está ali. Às vezes, trabalhos que você acaba exercendo e que acontece algum problema específico com as pessoas do trabalho, e todo trabalho que você vai é um problema diferente. Então, peraí, se em uma parte daquele assunto algo se repete, então às vezes a vida está te pedindo uma postura diferente. Mas para isso a gente precisa de atenção, a gente precisa estar presente e a gente precisa entender que a vida não vai falar com a gente igual a gente pensa, falando português, falando com palavras. Ela vai falar através das situações, das circunstâncias. E essas situações e essas circunstâncias que vão ali ser um mapa para a gente entender o que é que a vida está me pedindo. Então em alguns momentos a gente precisa pensar e refletir. O que é que a vida está me pedindo nesse momento, nesse dia, nessa semana, nesse mês? Às vezes, agora a vida pode estar me pedindo para eu me mover um pouco mais. Mas em outro momento ela podia estar me pedindo para mim me resguardar. Então, e várias outras coisas. Mas a gente precisa ter atenção, ter presença, ficar no nosso corpo presente de verdade, não ficar só preso nos pensamentos, pensando em tudo de forma ansiosa, para a gente conseguir perceber os sinais, os símbolos que a vida traz para a gente.